Bom dia, meu povo, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar meus trades do dia, tá? Ontem a gente não fez mais nada mesmo, além das operações que eu mostrei no vídeo de ontem. Então agora eu tô olhando para uma possível venda aqui em Nasdaq, tá? Por quê? Porque o ativo já esticou bastante, então quero ver ele criar uma correção aqui para vir buscar mais ou menos essa região, tá? Ó. Aqui foi o fundo da Ásia e aqui foi o fundo de Nova York. Então, pretendo ver uma correção para cá. Minha prioridade é compras, tá? Mas como o ativo já está bem esticado aí e eu acredito que deva fazer uma correção para poder continuar subindo, eu vou tentar procurar por essa venda. Se ele chegar mais ou menos nessa região aqui, onde tem esse primeiro Fair Value Gap, eu vou tentar uma venda aí. Então, já vou até marcar aqui, ó. Esse é o Fair Value Gap. Se ele chegar até ali, eu tento realizar a venda com stop em cima e buscar o take mais ou menos até essa região aqui, tá? Estou vendo uma possível compra também em NZD-USD, mas preciso de uma confirmação ainda para isso, pelo menos de um choque aqui em 5 minutos, tá? Aqui ele até fez o choque, mas eu sabia da possibilidade dele poder fazer uma região certa de entrada aí, foi o que ele fez. Então ele quebrou esses topos aqui e depois já desceu forte. A hora que voltou, teria a venda. Só que também não fiz a venda aqui porque ele já poderia estar querendo arredondar o fundo aqui para começar a subir, tá? Então eu vou aguardar aí para uma possível compra. No Shao ainda continuo olhando para vendas, mas ainda nada a se fazer. Também busco por uma confirmação. Bitcoin, analisei essa possível microestrutura aqui. Então, se o ativo conseguir vir mais abaixo, eu tento fazer uma compra, tá? Tanto o Bitcoin quanto o Nasdaq eu olho mais para compras aí. E por enquanto é isso, galera. Assim que eu tiver um trade aqui, eu volto a gravar. Infelizmente o preço não teve força suficiente para chegar até onde a gente gostaria, tá? E já deu sequência aí na queda. Então, após ele chegar próximo dessa região aqui, aí eu já volto a olhar para compras, tá? Aqui estava bem bonito mesmo para uma venda. Depois eu tracei essa POC aqui, onde ela mostra exatamente no mesmo lugar do primeiro FVG. Mas infelizmente o preço não chegou lá e caminhou sem a gente aí. Então agora é aguardar aí para ver possibilidades de compra a hora que chegar nessa região, beleza? Galera, fiz essa venda aqui em Nasdaq. Por quê? Tá bem arriscada, tá? Porque tem aquela região ainda que eu falei do FVG, onde tem a POC junto. Então o preço pode chegar até aqui. Então, na verdade, o que eu tô vendo aqui é que ele vem fazendo agora topos e fundos descendentes, tá? Então, ele pode apenas dar continuidade aqui para vir buscar aqueles fundos ainda que não chegou até a região que eu falei para vocês. Então, realizei a venda aí. Vamos ver se vai dar certo ou não. E assim que eu tiver o resultado, eu trago aqui para vocês, tá? Bitcoin também fiquei olhando para essa possível venda. Até ia arriscar essa venda aqui, ó. Mas fiquei meio que com o pé atrás. Essa estrutura não está das melhores, então prefiro esperar o preço chegar na região aqui embaixo para tentar fazer uma compra, beleza? Pessoal, é o seguinte, agora ficou bem ruim aqui pra gente, tá? Mas por que que eu não estopei? Porque ele pode estar arredondando o topo aqui, que seria uma fraqueza de demanda, tá? E também ele pode estar fazendo uma correção complexa, onde ele rompe fundo, depois rompe topo, depois volte a cair aí. E como ele não chegou nem em 0,38 de Fibo nessa correção, eu acho que ele tem mais a cair do que continuar alta aí, tá? Então eu vou segurar um pouco mais desse trade aqui. Se subir muito mais aí eu acabo estopando. Se ele perder essa configuração de arredondamento aqui, aí já não tem muito mais o que fazer. E então agora é aguardar, beleza? O ouro aqui fez uma região certa de entrada, mas muito longa. Eu não gosto quando é muito longa assim. Então, se ele me der outra oportunidade, já já eu até procuro por mais vendas aí. Aqui que eu estava de compra em NZD,
eu tô esperando ainda por um bom choque, tá? Principalmente nos 5 minutos. Então ele não fez ainda nenhum choque relevante aí. E o Bitcoin continua na mesma região. Então agora é aguardar, galera, beleza? E se o Nasdaq aqui começar a fazer região certa de entrada para mim, que ele faz 1, 2, 3, puxa para cima e depois já puxa forte para baixo, eu até tento realizar mais venda, tá? Para ir buscar aquele fundo lá que eu falei para vocês das sessões de Ásia e Nova York. Então assim que eu tiver alguma coisa eu volto aí. Pessoal, não teve jeito, eu tive que estopar mesmo, tá? E o que que aconteceu? Olhei aqui o S&P 500 e o S&P 500 ele fez a limpa da liquidez da Ásia e de Nova York, tá? Então, com isso ele já pode continuar da alta aí mesmo, tanto ela quanto o Nasdaq, as duas andam praticamente juntas. Para venda ainda seria bom porque o S&P 500 não rompeu os topos e Nasdaq já rompeu, tá? Mas realmente ele deve continuar a sua alta aí. Então, se a gente tiver alguma outra oportunidade, eu volto e gravo. Valeu. Galera, tentando mais um trade de risco aqui, tá? Mais o ativo aqui no 1 minuto. Ele faz aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima e rompe esse último topo aqui e depois já puxa para baixo de novo, tá? Então assim que ele fechou o candle aqui eu já entrei vendido. O stop não é tão longo, só que o problema aqui que fica perigoso é que a gente está dentro de uma região certa de entrada dos 5 minutos e do 15 minutos, tá? Então aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, puxa para baixo e já puxa forte para cima. Então toda essa região aqui se torna uma região de compra, tá? Não sei como o ativo vai andar aí, se ele vai andar somente até a metade aqui para depois já voltar a subir, ou se pode realmente ir lá buscar o fundo das sessões anteriores, tá? Então agora é aguardar aí, e assim que eu tiver o resultado eu volto. Galera, aqui é o seguinte, se ele passar dessa região com o corpo, eu tenho que estopar, tá? E aí se ele fizer isso, e eu já entro comprado, por quê? Porque daí ele criou uma região certa de entrada para compra, onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para baixo e rompe esse fundo aqui e depois já puxa para cima, tá? Então, se ele passar daquela região ali de cima, eu tenho que entrar comprado e sair desse trade de venda aqui, beleza? Só para deixar claro aí minha decisão. Então, se ele passar com o corpo aqui dessa linha amarela, eu entro comprado. Então, pessoal, acabei de fazer isso, estopei aquela operação e já entrei comprado, tá? Não é um trade que me agrada porque o ativo já esticou bastante aí para cima, mas como ele está fazendo aqui já era uma região certa de entrada do 15 e do 5, então ele veio retestar aqui e já continuou subindo. E aí ele fez também aqui para os 5 minutos mais uma vez, então eu tenho que fazer esse trade aí. Coloquei até mais uma ordem caso ele venha retestar essa região, né? Que ela se torna uma região de compra para mim. E agora é aguardar, beleza? Aí eu vou ver se tem a possibilidade de chegar até esse topo do canal de alta do macro, tá? Então aqui ele respeitou o centro no dia de ontem, onde ele até veio testar, mas fechou acima do centro. E pode ser que ele vá buscar o topo lá, beleza? Então quando tiver o resultado aqui eu volto a gravar. E galera, minha maior preocupação agora nesse trade aqui ele querer fazer isso aqui, ó. Onde aqui eu vejo ele como onda 1, depois ele faz uma onda 2 corretiva aqui, tudo isso daqui uma onda 3 e agora ele começou uma onda 4, onde ele faz aqui, ó, A, B, C, aí de novo A, B, C na onda B e pode vir fazer 5 ondas para baixo, sendo uma onda C, tá? Então tem essa preocupação aqui, mas como eu falei, ele deixou região certa de entrada no time frame de 15 minutos, depois deixou mais um de 5 minutos. Então, vou tentar esse trade aqui até o topo do canal lá, onde possa estar ainda dentro da onda 3 aí, para chegar até níveis mais altos, tá?
Mas existe essa possibilidade também de ser a onda corretiva que eu falei para vocês, de ser complexa, onde ela rompe fundo, rompe topo e depois rompe fundo de novo. Mas não tem o que fazer, agora é aguardar. Bom, e aqui, ó, ele já deixou um alerta mesmo aí pra gente, tá? Onde ele fez esse 1, 2, 3 aqui, ó. Rompeu pra cima forte, não conseguiu suprir o topo e depois já rompe pra baixo de novo. Então, se ele passar por esse canal aqui, ó, se ele romper esse canal pra baixo, aí eu sou obrigado a estopar. E aí eu vou ver se eu realizo mais algum trade ou se eu paro por hoje. Beleza? Bom, estopei mesmo as operações, tá? As duas. E já entrei vendido, pensando naquela possibilidade de fazer 5 ondas para baixo aí, tá? Como sobrou muito pouco da conta aqui, ficou apenas US$ 19 praticamente. Eu tô tentando essa cartada final com um lote de 1.2 aí, que é um lote grande, para tentar levar até o fundo lá, que foi o fundo da Ásia, tá? Então, se pagar aí a gente consegue voltar pro jogo. Se não, se ele voltar a subir, aí a gente vai ser liquidado aí e aí eu transfiro de uma conta para outra o mesmo valor de uns US$ 200, 250, eu vou ver ainda certinho, para tentar continuar essa jornada aí de operar com uma conta baixa, tá? Então, assim que eu tiver o resultado desse trade também eu volto aí para mostrar para vocês, beleza? Valeu. Fala, galera, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje. O trade ainda tá rolando aqui, tá? O último que a gente fez. Então nem tudo está perdido aí. Se o ativo conseguir chegar até essa região que eu acho que é onde tem a liquidez da Ásia e de Nova York para ser limpa ainda, a gente vai conseguir um bom resultado aí, o que deixa ainda a gente no jogo para esse mês. É, Eu tive a visão certa, acredito, do mercado, onde eu queria buscar primeiramente uma venda nessa região aqui, mas aí quando ele não chegou nesse Fair Valley Gap aqui e já começou a descer, quando ele voltou, eu já imaginei que ele pudesse começar a fazer topos e fundos descendentes para chegar nessa região, tá? E o erro também foi não ter olhado para S&P 500, onde ele já tinha feito essa queda, tá? Ele já tinha completado sua queda limpando a seção da Ásia e a seção de Nova York. E com isso ela acabou disparando e fez com que Nasdaq também continuasse subindo aí, tá? Mas ainda acredito nesse movimento de uma correção complexa, onde primeiro ela rompe fundo, depois ela rompe topo e depois ela vem para romper fundo de novo. E depois disso ela continua dando uma alta, tá? Então não tem como saber mesmo se o ativo está nesse movimento ou em outro movimento. Então tem que aguardar mesmo. Então a gente vai esperar aí e eu vou trazer o resultado desse trade pro dia de amanhã, tá? O meu maior erro foi ter operado com um lote um pouco maior hoje, tá? Eu estava muito convicto de que o mercado iria parar aqui mesmo e assim que abrisse a sessão de Londres às 10h30, o preço iria vir a cair, tá? Então eu operei com um lote muito pesado aí, não deveria ter feito isso, mas acontece. Às vezes a gente tá tão ciente de alguma coisa e acaba errando aí na tomada de decisão. Mas acredito que minha leitura foi até que boa. Os trades foram realizados da forma que tinham que ser mesmo. Fez um rompimento para cima, fez um rompimento para baixo, da forma que eu gosto de operar. Então, fiz todos eles aí da forma que tinha que ser. Tomei os stops e como nossa conta ficou bem próxima aí de ser liquidada, né? Eu falei para vocês que ia tentar esse último trade para tentar buscar essas 5 ondas para baixo aqui, tá? Então é esse trade que está rolando agora. E vamos ver o que que vai ser. E amanhã eu venho com o resultado desse trade para vocês, beleza? Muito obrigado aí pela companhia. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. Se não for inscrito, se inscreve e deixa o like para ajudar a gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Amanhã tem mais.